Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Hoje é o dia do auxiliar de serviços gerais. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Ministério da Saúde informou que decidiu fazer uma mudança na estratégia da vacinação contra a Covid-19 para as novas doses da vacina. Agora, cada nova dose será aplicada a uma pessoa, sem reservar metade do imunizante para a segunda dose. O Ministério explicou ainda que o ritmo de chegada de novas vacinas vai se acelerar daqui para frente e não será mais preciso reservar metade dos imunizantes de uma leva para a segunda dose. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos expande cidade inteligente e otimiza serviços à população. O governo de São Paulo regride 2 regiões para a fase vermelha da quarentena. Vale do Paraíba se mantém na laranja. Homens armados invadem lotérica e roubam mais de 16 mil reais em São José dos Campos. Prazo para pagar IPTU começa hoje em São José dos Campos. Vale vai remover famílias vizinhas a barragem Barão de Cocais em Minas Gerais. Bomba de combustível lidera número de reclamações ao IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Seleção brasileira feminina perde para os Estados Unidos no torneio She Believes. Flamengo vence o Inter e assume a liderança na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Já Santos anuncia a saída de Cuca após empate. Manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a troca do presidente da Petrobras. Vou mostrar que o novo presidente fez milagres na Itaipu Binacional e agora vai enfrentar uma Petrobras que parece ter esquecido a sua função social, além de buscar a sua sanidade econômica e financeira depois de anos de corrupção. Vou falar também sobre a Câmara dos Deputados, que por 364 votos aboliu as imunidades que têm os representantes dos eleitores para falar em nome dos eleitores. Aboliu o asilo inviolável do indivíduo, que é a casa, segundo a Constituição, e criou um novo tipo de flagrante, né, ao qual estamos todos sujeitos. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7-2. Repita. 7-2. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h05. Repita. 7h05. Por conta das obras da linha verde em São José dos Campos, um trecho da Estrada do Imperador, na região sul, entre a rua José Isaltino Silva e a Avenida dos Evangélicos, no sentido centro, será parcialmente interditada a partir desta segunda-feira. A intervenção é necessária para a construção de um novo pavimento. No trecho será feita a interdição de 2 faixas de rolamento, permitindo o tráfego em uma faixa da via, com a proibição de parada e estacionamento. O bloqueio será iniciado daqui a pouco, às 8 da manhã, e a previsão de conclusão do serviço é de 30 dias. A interdição da rua Carlos Nunes de Paula, via que faz ligação com a Estrada do Imperador, permanecerá, assim como o desvio do trânsito do local. A via foi interditada no início do ano e será liberada em conjunto com a Estrada do Imperador, assim quando os serviços de pavimentação forem concluídos.
São José dos Campos está expandindo o programa Cidade Inteligente. Na última sexta-feira, a Prefeitura anunciou que está disponibilizando o Wi-Fi público gratuito em vários pontos da cidade. Ao todo, serão 295 pontos de Wi-Fi públicos disponíveis, dos quais 168 já estão funcionando dentro de unidades de saúde e escolas. Outros 127 estão em instalação e testes em parques, praças, centros poliesportivos e unidades da Casa do Idoso. A expectativa é que todos os pontos estejam funcionando até o final de março. Desse total, 165 escolas da rede municipal terão pontos de Wi-Fi público. Serão 839 salas de aula com Wi-Fi educacional. O acesso à internet faz parte de um pacote assinado entre a Prefeitura e a empresa Americanet Limitada, responsável também pela implantação de soluções de cidade inteligente com 1.000 câmeras com inteligência por toda a cidade, interligação semafórica e criação de um CSI, Centro de Segurança Integrada. Os proprietários de veículos com placa final 7 têm até hoje para efetuar o pagamento à vista sem desconto do IPVA 2021. Para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do tributo, o prazo de recolhimento da segunda cota também vence hoje. O calendário desta segunda fase segue até quinta-feira, conforme a tabela. A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão. No sentido São Paulo, a gente tem trânsito lento agora no quilômetro 208, na pista expressa, todos os pontos na altura de Guarulhos. 218 e 223 na pista marginal e também na chegada a São Paulo, no 227 na pista marginal. Também tem lentidão neste momento, todos os pontos aí, por causa do excesso de veículos nesta manhã de segunda-feira. A rodovia Ailton Senna também está bem complicada. O motorista já começa a semana com problemas. A rodovia Ailton Senna tem lentidão agora, começando ali no quilômetro 29, na altura daquele último pedágio, quem vai no sentido capital, próximo ali de Guarulhos, e a lentidão vai até o quilômetro 15, até na chegada a São Paulo neste momento, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, tem neblina aqui no trecho de Jacareí. O motorista, claro, tem que redobrar a atenção com essa questão da visibilidade, mas o trânsito flui bem em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito livre. Tem tempo parcialmente nublado, tem alguns pontos isolados ainda com neblina nesse momento. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem tempo parcialmente nublado, alguns pontos isolados ainda com neblina, mas a partir da Serra, chegada ao Ubatuba, já tem sol nesse momento. Trânsito livre. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nos trechos de Planalto e também de Serra, segue com tempo parcialmente nublado e trânsito livre. Tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto, obras de duplicação do trecho de Serra. 79. Repita. 79. O governo de São Paulo regrediu na sexta-feira 2 regiões para a fase vermelha, que permite o funcionamento apenas de serviços essenciais do plano de flexibilização econômica. As mudanças entram em vigor hoje. De acordo com a nova reclassificação, Barretos e Presidente Prudente voltam à fase vermelha, na qual permanecem Bauru e Araraquara. A cidade de Araraquara enfrenta o colapso do sistema de saúde, com 100% de ocupação dos leitos e casos de contaminação local da variante brasileira do coronavírus. Já a região de Sorocaba, que estava na laranja, avançou para a amarela. Nessa fase, comércios e restaurantes podem funcionar até 10 da noite. A região de Franca deixou a fase vermelha e passou a laranja. As demais regiões do estado, que inclui o Vale do Paraíba e Litoral Norte, não sofreram alterações na reclassificação. A ouvidoria do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, divulgou o ranking do mês de janeiro de reclamações sobre produtos, serviços e instrumentos de medição. Em janeiro foram 191 atendimentos. Desses, 130 estão efetivamente relacionadas a sugestões, solicitações e busca de informações. 61 sobre produtos, serviços e instrumentos de medição. 3 casos foram fiscalizados e concluídos e 58 se encontram em andamento.
entanto, entre os fiscalizados, um foi reprovado. Bomba de combustível liderou o número de reclamações com 44 registros e uma reprovação confirmada pela equipe técnica após verificação metrológica. Dispenser de GNV, adaptadores de pugles e tomadas, balança, produtos pré-medidos, entre eles açúcar e papel higiênico, também foram alvo de denúncias. No entanto, não foram reprovados após fiscalização. Ao suspeitar de uma possível irregularidade contra o consumidor, é possível entrar em contato com a ouvidoria que atende, registra e faz o encaminhamento da solicitação para a área técnica realizar a fiscalização dos produtos ou instrumentos reclamados. Em 2020, a ouvidoria do IPEM São Paulo registrou 3.748 atendimentos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7h11. Repita. 7h11. Pix deve permitir cálculo de juros e descontos para pagamento à vista. Modelo de pagamentos e transferências sem taxas, o Pix evolui também para a negociação de descontos nas compras. O consumidor pode pedir. As orientações são do advogado Leandro Nava, especialista em direito do consumidor. As empresas, os lojistas, ao receberem os pagamentos por intermédio de cartão de crédito, seja pagamento via modalidade de débito, seja pagamento realizado por modalidade de crédito, o próprio lojista paga um valor referente a esses pagamentos novamente, ou modalidade débito ou modalidade crédito, para o banco, ou seja, para a empresa da maquininha, aquela famosa maquininha de cartão de crédito. Então, já com a modalidade de Pix, ele deixa de pagar essa porcentagem, independentemente do valor, seja de 0,01% ou de 6% de taxa da administração. Já o Pix, com um Pix, isso não existe. A famosa pechincha na hora de pagar à vista, por enquanto, pode ser feita de forma verbal, mas de acordo com a lei, o comerciante não é obrigado a reduzir o preço. Não existe nenhuma lei que proíba a questão da possibilidade de pagamento e de desconto a ser negociado. Se eu sou consumidor, quero comprar aquele produto, aquele serviço em dinheiro, o fornecedor ele é obrigado a vender, se ele estiver em estoque, se estiver à mostra ali. A obrigação para o fornecedor só é direcionada para pagamento em dinheiro, não em cartão e também seja ele modalidade crédito ou débito. Entendemos que o Pix também entra na mesma modalidade do cartão de crédito ou débito, ou seja, não existe nenhuma obrigação do fornecedor de dar um desconto para o consumidor. O Banco Central está aperfeiçoando funções na própria ferramenta Pix, como um código de barras para leitura de contas futuras, que deve começar a operar em março. Nesses casos, será oferecido, por exemplo, o campo para juros ou descontos, como ocorre hoje nos boletos. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. O Ministério da Saúde enviou um ofício ao Instituto Butantan em que afirma ter intenção de compra de mais de 30 milhões de doses da vacina Coronavac. As doses se somam a 100 milhões já contratadas pelo governo, que serão entregues até setembro deste ano. No documento assinado pelo secretário executivo da pasta, Elcio Franco, o Ministério afirma que há uma necessidade em expandir a aquisição de imunizantes contra a Covid-19. Diz também que a solicitação considera a continuidade da vacinação em massa da população brasileira, junto com todos os estados e municípios. Franco também solicitou o cronograma de entrega de doses entre outubro e dezembro de 2021. Já Pfizer e BioNTech submeteram novos dados sobre armazenamento de sua vacina contra a Covid-19 à Agência de Saúde Americana, FDA, na sexta-feira. Segundo as farmacêuticas, o imunizante, antes mantido apenas a temperatura ultrafria de 70 graus negativos, agora também pode ser armazenado por até 2 semanas a 25 graus negativos.
A Câmara dos Deputados decidiu na sexta-feira manter a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. Foram 364 votos a favor da manutenção da prisão, 130 contra e 3 abstenções. Durante sua defesa, a Câmara, o deputado pediu desculpas a todo o Brasil. Ele disse que ouviu de várias pessoas, juristas renomados, que perceberam que ele excedeu de fato na fala num momento passional. 3 homens armados invadiram e assaltaram uma lotérica na sexta-feira no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos. Eles roubaram R$16 mil do local. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos renderam os funcionários e roubaram dinheiro do cofre do local. Os criminosos aproveitaram que uma das funcionárias estava retornando do almoço para forçar a entrada na lotérica. Eles obrigaram o proprietário a abrir o cofre da lotérica e guardaram os maços de dinheiro dentro da roupa. Os homens também roubaram documentos, uma mochila e o cartão de memória onde ficam registradas as imagens das câmeras de segurança da lotérica. Ninguém foi preso. Não justifica, né? Mas pelo menos guardaram na roupa. Tem gente aí que rouba e põe na cueca, né? Impressionante isso, né? A hora. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Você sabia que 5 minutos são suficientes para higienizar o corpo? Por isso, o banho deve ser rápido. A economia pode ser ainda maior se, ao ensaboar o corpo, você fechar o registro. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E esta segunda-feira será com variação de nebulosidade, mas com pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficarão estáveis e elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 29 graus. Neste momento temos 19 graus. Agora 7h21. Repita. 7h21. Os vereadores de São José dos Campos aprovaram na semana passada 8 projetos de lei. Um deles é o de autoria do vereador Renato Santiago, do PSDB. O projeto autoriza a Prefeitura a proibir o estacionamento em locais que poderão ser definidos pelas Secretarias de Proteção ao Cidadão, de Mobilidade Urbana e ou de Governança, nos períodos e horários rotineiros dos chamados fluxos. O objetivo é resguardar o direito ao sossego e segurança dos moradores desses locais regularmente utilizados para a realização de festas clandestinas. A Prefeitura poderá interditar, fechar ou bloquear as vias públicas e implementar campanhas educativas, preventivas e proibitivas do uso de álcool e drogas lícitas e ilícitas em espaços públicos, bem como intensificar a fiscalização por meio das parcerias entre Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Foi aprovado também o projeto que autoriza a criação do programa Banco de Alimentos, proposto pelos vereadores Fernando Petit, do MDB, Marcão, da Academia Democratas, e Dulce Rita, do PSDB. A iniciativa visa recolher alimentos in natura ou industrializados, seguros para o consumo, doados por supermercados, empresas ou CEAGESP, e distribuir a organizações da sociedade civil previamente cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade do município. O vice-presidente Hamilton Mourão passou por cirurgia para retirada de catarata. Apesar da informação ter sido divulgada na sexta-feira, de acordo com a assessoria de comunicação da vice-presidência da República, o procedimento foi realizado na quinta-feira. De acordo com a assessoria, o vice-presidente voltará ao trabalho nesta segunda-feira.
Um dia depois de anunciar a troca no comando da Petrobras com a indicação do general da reserva, Joaquim Silva e Luna, para o lugar do atual presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que vai meter o dedo na energia elétrica. Vamos meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também, disse no sábado ao chegar ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro anunciou na sexta-feira a escolha do general Joaquim Silva e Luna para substituir Roberto Castelo Branco na presidência da Petrobras e como conselheiro de administração da empresa. A troca se deu em meio ao aumento das tensões entre o presidente e a estatal após o anúncio de novos reajustes da gasolina e do diesel publicados na quinta-feira. O ministro da Saúde da Argentina, Inês González Garcia, renunciou ao cargo a pedido do presidente Alberto Fernandes após a revelação de um escândalo de desvio de vacinas contra a Covid-19. González teria distribuído doses do imunizante contra a Covid-19 para amigos, servidores e secretários de governo que não faziam parte do grupo prioritário de vacinação no país. A secretária de Acesso à Saúde, especialista em medicina, Carla Visotti, foi nomeada para substituir a chefia da pasta. Carla Visotti se destacou pelas negociações com o Fundo Soberano Russo para trazer a Sputnik V para a Argentina, que foi o primeiro país da América a aprová-la e distribuí-la. Foi sepultada ontem em Cachoeira Paulista a professora de Geografia Maria Tereza Miguel Couto, de 32 anos, que morreu no sábado no Hospital Municipal de São José dos Campos, vítima da Covid-19. Ela morava e trabalhava na cidade de Caçapava e estava há 10 dias internada na UTI por complicações da doença. A servidora foi sepultada na cidade onde a família dela mora. De acordo com a família, Maria Tereza não tinha comorbidades. No dia 18 de fevereiro, a professora havia perdido a mãe, que aos 59 anos também morreu de Covid-19. Agora 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h28. Repita. 7h28. Começa hoje e vai até sexta-feira o prazo de vencimento do IPTU 2021 para pagamento à vista ou primeira parcela do carnê em São José dos Campos. O pagamento à vista tem 7,5% de desconto. O parcelamento pode ser feito em 10 vezes. Todos os serviços sobre IPTU, como segunda via do carnê e pedido de isenção, podem ser feitos pelo site da Prefeitura de São José por meio do serviço Prefbook. Dúvidas podem ser tiradas pelo Disque IPTU no 12-3042-2799. Repita. 3042-2799. No plantão exclusivo do IPTU, no Passo, já foram atendidas mais de 4.000 pessoas. Foram protocolados cerca de 1.000 processos e outras 1.000 solicitações de isenção do IPTU e taxas. Exclusivamente para este ano, a isenção de IPTU 2021 e taxa de lixo para quem recebeu o auxílio emergencial do governo federal em 2020. Cerca de 23.000 imóveis atendem às condições da lei complementar para esse benefício. A Prefeitura de São José está perdoando multas de mora, juros e correção monetária de todos os débitos de 2020. Com isso, o contribuinte vai pagar à vista ou parcelado apenas o valor inicial da dívida. O prazo para regularização vai até o próximo domingo. Sem qualquer correção, desde 2015, a tabela do imposto de renda pessoa física tem levado o brasileiro a pagar mais dinheiro ao governo a cada ano. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco, a defasagem chegou a 113,09%, considerando a inflação acumulada de 1996 a 2019 e as atualizações feitas na tabela no mesmo período. Entre 1996 e 2020, o índice de preços ao consumidor
consumidor amplo, IPCA, considerando a inflação oficial do país, acumulou uma variação de 346,69%, o que supera em muitos reajustes nas faixas de cobrança do imposto, que ficaram em 109,63%, segundo cálculos do Sindifisco. O ano inicial do estudo é 1996, porque foi a partir de quando a tabela começou a ter os valores em reais. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 5,00, a R$ 6,52, com baixa de 0,78%. A Bolsa de Nova York fechou inalterada na última sexta-feira. O índice de referência, o Dow Jones, fechou a 31.494 pontos. O Nasdaq, de forte componente tecnológico, subiu 0,1% a 13.874 pontos. O Ibovespa, no Brasil, fechou em queda de 0,64% aos 118.430 pontos. Em um dia de queda do dólar no mundo e notícias de avanços da PEC, a proposta de emenda constitucional emergencial no Congresso, a moeda americana recuou 1,04%. Fechou valendo R$ 5,38. Hora da boa notícia. Cerca de 1 quilômetro do centro de Jacareí existe uma importante reserva ambiental que abriga diversas espécies frutíferas nativas, além de vários tipos de animais e nascentes que ajudam no abastecimento do Rio Paraíba do Sul. Toda essa riqueza, no coração da cidade, tem um nome: Viveiro Municipal Seu Moura. Localizado na estrada Teófilo Teodoro Rezende, no bairro Campo Grande, o viveiro também é um atrativo turístico e espaço para contemplação. E com a proposta de divulgar e chamar a atenção para a importância da preservação do viveiro, o grupo Invento Coletivo criou um mapa infográfico. Foram impressos mais de 1.500 exemplares que serão distribuídos gratuitamente em alguns pontos da cidade. O mapa também tem sua versão digital. Além disso, foram criadas na versão online uma galeria de arte aberta e uma playlist de sons do viveiro. Agora 7h32. Repita. 7h32. E carne bovina ficou 35% mais cara. Brasileiros buscaram outras opções. Preço da carne bovina tem alta de mais de 35% entre janeiro de 2020 e fevereiro deste ano. O percentual foi levantado em pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP. O estudo aponta que os preços foram puxados pela alta da exportação, pelo aumento dos gastos do produtor com ração por causa da escassez de chuva em algumas regiões. Dados do IBGE cruzados com os do AgroSat, o sistema de informações online do Ministério da Agricultura, mostram que no ano passado, 26% da produção brasileira de carne bovina foi exportada. Isso indica que cerca de 2 milhões de toneladas foram vendidas para outros países, enquanto 74%, ou pouco mais de 5 milhões e 700 mil toneladas, foram destinadas ao mercado interno. Em 2019, 22,7% da carne brasileira foi exportada e 77,3% ficaram no país. Os principais compradores da carne bovina brasileira, de acordo com a USP, são China e Hong Kong, que no ano passado ficaram com 56,8% do que foi comercializado pelo Brasil no exterior. Em seguida aparecem o Egito, o Chile e os Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que as exportações cresceram, também houve aumento das importações de carne bovina em 2020. A queda na produção resultou na importação de quase 51 mil toneladas, volume que supera em 26,3% o de 2019. Mas com aumento no preço, muitos consumidores brasileiros têm preferido incluir o frango ou a carne suína nas refeições. Da Rádio 2, siga Aikmaier. 7h35. Repita. 7h35.
Pesquisadores no Reino Unido querem que o governo do país inclua 4 sintomas à lista que orienta os pedidos de exame diagnóstico para Covid-19. A ideia é acrescentar fadiga, dor de cabeça, dor de garganta e diarreia à lista que hoje se restringe a tosse, febre e perda de paladar ou olfato. Ao ampliar o rol de sintomas, seriam identificados 40% mais casos da doença, dizem os autores da proposta, que estão à frente de um amplo estudo de sintomas da Covid, feito em parceria com a Universidade King's College London. As autoridades de saúde, entretanto, temem que um aumento no número de testes possa sobrecarregar o sistema de saúde. Como os sintomas são bastante comuns e podem surgir a partir de mais diferentes causas, um volume maior de pessoas que não estão infectadas com o coronavírus também serão testadas. Os próprios pesquisadores envolvidos no estudo estimam que o total de resultados negativos para cada positivo aumentaria de 46 para 95, mas argumentam que o país hoje tem condições de fazer frente ao aumento de demanda. Os democratas apresentaram formalmente ao Congresso norte-americano um projeto de lei proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para a imigração. O texto propõe conceder um caminho para a cidadania a 11 milhões de pessoas, mas deve enfrentar grande resistência dos republicanos, especialmente no Senado. O programa é visto como estratégico e é encampado pelo líder da nação, que pretende construir um sistema de imigração mais humano, após anos de endurecimento promovido com medidas polêmicas para barrar a entrada de imigrantes nas fronteiras. A principal proposta é abrir espaço para que pessoas que vivem sem documentos no país possam obter a cidadania americana. Depois de passar por verificações de antecedentes e pagar impostos, elas seriam autorizadas inicialmente a viver e trabalhar no território por 5 anos. Concluída esta etapa, poderiam obter o chamado Green Card, o visto da residência permanente. Após mais 3 anos, a cidadania seria concedida. O corpo de Miguelina Eloy Assis dos Santos, mãe do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho de Assis, foi sepultado ontem no cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. Ela tinha 71 anos e morreu no sábado após ficar 2 meses internada por complicações da Covid-19. Miguelina foi internada em dezembro. Na época, o ex-jogador pediu em uma rede social força para a mãe superar a doença. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Em seu teste mais difícil na era Pia Sundhage, a seleção brasileira feminina perdeu ontem para os Estados Unidos por 2-0 em Orlando, na segunda rodada do torneio She Believes Cup. A seleção anfitriã, atual campeã mundial, marcou seus gols no início da partida, aos 10 minutos, e no fim, aos 42 da segunda etapa, quando o Brasil pressionava em busca do empate. Apesar da derrota, segunda sob o comando da técnica sueca em 15 partidas, o Brasil fez um jogo equilibrado, mas perdeu muitas chances de empate e leva como lições a necessidade de atenção na defesa e precisão no ataque. O Flamengo está a uma vitória de se tornar octacampeão brasileiro. Depois de 90 minutos intensos, agitados e de emoções variadas no Maracanã, o rubro-negro assumiu a liderança do Brasileirão ontem pela primeira vez e em um momento chave da competição. Com gol de Gabigol, o Fla venceu de virada a decisão antecipada contra o Internacional por 2-1 pela 37ª rodada e passou a depender somente de si para ficar com o título na próxima quinta-feira. O grupo do Palmeiras foi a campo na manhã de ontem, dando sequência à preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense, que ocorre hoje às 6 da tarde no Allianz Parque. As atividades comandadas por Abel Ferreira tiveram foco na parte tática. O trabalho contou com a presença de Zé Rafael, que foi desfalque nas últimas 3 partidas. Agora o meia tenta ficar 100% para os últimos jogos da temporada. O São Paulo encerrou na manhã de ontem a preparação para o duelo contra o Botafogo, hoje às 8 da noite, pela penúltima
penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Já sem chances de título, o São Paulo irá ao Rio de Janeiro com a intenção de confirmar sua vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores. O empate em 0-0 ontem na Neoquímica Arena foi mais uma prova de que o Corinthians não vai para a Copa Libertadores e o Vasco deve disputar a Série B em 2021. Mesmo com objetivos claros, os dois times fizeram um jogo ruim, criaram pouco e não saíram do 0-0 no duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, jogando em casa, teve maior posse de bola, mas levou pouco perigo. Agora, sem chances, tem de se contentar com a vaga na Copa Sul-Americana. O Cruz Maltino precisará agora sim de um milagre na última rodada em São Januário para se livrar do rebaixamento. O Santos anunciou ontem, depois do empate em 1-1 com o Fluminense na Vila Belmiro pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a saída do técnico Cuca. O argentino Ariel Holan, acertado com o clube, será o substituto, mas ainda não foi anunciado. Depois do empate, Cuca recebeu uma placa das mãos do capitão Alisson no vestiário da Vila Belmiro e ainda ganhou o tradicional banho de gelo. Em nota oficial, o Santos agradeceu a Cuca por ter comandado a equipe ontem, mesmo com a mãe Nilde e a filha mais velha, Maiara, internadas com Covid-19. O grid da Stock Car para a temporada de 2021 acaba de ganhar mais um reforço de peso. Tony Kanaan se juntará à principal categoria do automobilismo nacional. O piloto de 46 anos correrá pela Texaco Racing, equipe comandada por Maurício Ferreira em parceria com a Full Time a bordo do Toyota Corolla. Com isso, ele estará na mesma estrutura de outros pilotos, como Rubens Barrichello e Matias Rossi. Assim como nos Estados Unidos, Tony correrá com o número 48. De olho no Campeonato Paulista da Série A3, o São José empatou com o São Bernardo por 1-1 na manhã de sábado no Grande ABC, em mais um jogo treino preparatório para a competição estadual. O próximo jogo da equipe da região será na quarta-feira em São José, diante do Resende. Já o Taubaté recebeu em mais um jogo treino de preparação para a Série A2 do Campeonato Paulista os cariocas do Resende no Joaquinzão e venceu por 2-0. O time volta aos treinamentos hoje, quando inicia sua última semana antes da estreia na competição. A primeira rodada está marcada para o dia 2 de março, diante do RB, em Bragança Paulista. A melhor dupla da Alemanha no circuito mundial feminino de vôlei de praia, Sud e Borg, decidiu boicotar a etapa do Catar, que começa em 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O motivo? A lei no país que proíbe uma mulher usar biquíni em praias ou locais públicos. Pela primeira vez, Doha vai receber uma etapa do circuito entre mulheres e a disputa que vale pontos no ranking olímpico. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Roma, no Jardim Augusta, e também na Rua Guaianazes, em Santana. Nessas duas ruas, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida General Motors, no Jardim Motorama, e na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Nestas duas vias, a velocidade máxima é de 60 km por hora. E a região sul receberá a programação de Fumacê em São José dos Campos, caso não chova. E os bairros são Jardim Oriente, Jardim Oriental, Jardim América, Jardim Aiembi, Jardim Sul, Jardim do Céu, Terras do Sul, Residencial Primavera, Jardim Del Rey, Jardim Portugal, Madureira, Estoril, Morumbi, Parque Industrial, Residencial Azaleia, Vale do Sol, Morada do Sol e Residencial Deville. Rádio Jovem Pan. Estradas. A situação não tá fácil pro motorista nesse começo de semana não, viu? Segunda-feira começa complicada. Rodovia Presidente Dutra tem lentidão agora no sentido São Paulo, permanece ali no quilômetro 208 na pista expressa na altura de Guarulhos, 218 e 222 na pista marginal também em Guarulhos, e chegada a São Paulo também pela pista marginal, 227 e 230. Todos esses pontos por causa do excesso de veículos neste momento. A situação também segue complicada pela rodovia Ayrton Senna. A lentidão está começando agora no quilômetro 32, ali um pouquinho antes do último pedágio, no sentido capital, na altura de Guarulhos, e a lentidão vai até o quilômetro 15, já na chegada a São Paulo, por causa do excesso de veículos. Também tem lentidão na rodovia Ayrton Senna no sentido interior. Aí vai do quilômetro 12 até o quilômetro 15, tem uma obra por ali, acontece
interdição parcial da pista justamente no quilômetro 15. A lentidão já tem 3 quilômetros neste momento. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue com trânsito fluindo bem. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, a rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Nesse momento, todas têm situação bastante semelhante. Trânsito livre, tempo bom, motorista faz uma viagem bastante tranquila. Apenas ressaltando que a rodovia dos Tamoios está em obras de duplicação no trecho de serra. Essas obras começam no quilômetro 64. Agora 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h51. Repita. 7h51. E vamos com a reclamação, Eloy, pelo nosso WhatsApp 99707-7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Albert. Ele mandou fotos da casa da mãe dele, que fica na rua Ataúfo Alves, no Jardim Renata, em São José dos Campos. Ele relatou pra gente que ela é viúva, ela mora sozinha. Tem uma árvore que tá derrubando o muro da casa e o portão. E o Albert mandou as fotos pra gente pra mostrar a situação. É crítica. Ele disse que, inclusive, já teve que cortar um pedaço do portão porque o portão não estava abrindo mais. Ele disse que já foi feita a reclamação na prefeitura e até o presente momento ninguém resolveu o problema. Ele mandou inclusive o número da casa. Reclamação recorrente. Recorrente, né? Impressionante. Vários pontos, né? Clemente, as e fotos... ninguém faz nada, impressionante. Não, é impressionante. Aquilo que a gente comentou na semana passada, parece até que a gente está repetindo o mesmo assunto. Não, é outro lugar, mas a situação é a mesma. A árvore dominou a calçada inteira, não tem como passar pela calçada, porque ela levantou toda a calçada, e o portão da frente da casa da mãe do Albert não tem como entrar. Mais um pouco ela vai cair ali, tamanho a quantidade de buracos que tem na frente do portão com a raiz da árvore que levantou a calçada, né? Na próxima quinta-feira deverá vir aqui o vice-prefeito, o Anderson Farias, que é o atual prefeito, feliz viajando para a Índia e assume a prefeitura em exercício aí, o Anderson. Colocar isso na pauta, Giovana, falar com o Braveiro também, com certeza. Porque são muitas reclamações de árvores derrubando muro, pessoas caindo, enfim, né? É preciso uma providência urgente, sim, senhor. Eu acho que o problema, Clemente, é uma situação que, na verdade, começou há uns 30 anos atrás e agora a gente está vendo o reflexo aí, aquilo que a gente também já comentou, de árvores não apropriadas que foram plantadas. Hoje as árvores estão grandes e aí o problema aparece com muita frequência. E aí, corta ou não corta a árvore? Boa pergunta. Mas alguma coisa tem que ser feita, a gente tem que discutir isso. Você também pode participar do Jornal da Manhã, manda a sua informação, a sua reclamação para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Agora 7h54. Repita. 7h54. É hora do comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Na sexta-feira, 364 deputados revogaram a sua própria inviolabilidade. O artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis nas suas opiniões. No entanto, a relatora do processo encaminhou a votação entendendo mal. Ela confundiu comissão de ética com o plenário que ia julgar uma prisão ilegal. Lá, na sexta-feira, o julgamento foi prisão ilegal. O conteúdo da fala daquele deputado verborrágico, né, falastrão, boquirroto, é para ser julgado na comissão de ética, né, ser punido com advertência ou perda de mandato. Mas entenderam mal. E, na verdade, julgaram, fizeram uma reforma da Constituição. Artigo 53 foi desrespeitado, confirmou-se o desrespeito ao artigo 53, que, aliás, não é a imunidade do parlamentar. É a imunidade do parlamentar como representante do povo.
Então é a imunidade do povo, o direito do povo de falar através de seu representante. Sem consultar sequer seus eleitores, eles abriram mão dessa inviolabilidade. Consideraram flagrante uma prisão feita que desrespeitou o asilo inviolável, que está numa cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, a linha 11, que diz que a casa é o asilo inviolável da pessoa. A justiça só pode entrar lá com mandato, a polícia, durante o dia. Durante a noite, só em prisão em flagrante ou socorro. Foi 11h30 da noite a prisão. Não há flagrante, porque ele não estava cometendo crime na hora que foi preso. Inventou-se um mandado de prisão em flagrante. Ora, se teve tempo de pegar um mandado, né? Aliás, num processo que não obedeceu ao artigo 127 da Constituição, porque não foi motivado pelo Ministério Público, foi motivado pela própria vítima, que é o Supremo. E, por fim, inventou-se um outro flagrante que contraria a linha 44 do artigo 5º, que diz que, sim, em armas, pegando em armas contra a instituição, aí sim é crime inafiançável, que não foi o caso. Houve enquadramento da Lei de Segurança Nacional e tudo isso, a Câmara dos Deputados concordou com isso. Endossou uma interpretação da Constituição que é o oposto do que está escrito. Na Constituição, sempre, para mim, vale o que está escrito, e não o que alguém interpreta. Eu já disse aqui, é como se alguém pegasse o Garota de Ipanema e fosse pôr uma música diferente da música que Jobim botou lá e uma letra diferente da letra que Vinícius de Moraes escreveu. É mais ou menos isso. Bom, o grande segundo assunto é o novo presidente da Petrobras. Olha, esse general Silva e Luna fez uma revolução na Itaipu Binacional. Em 5 dias, ele ficou lá 2 anos, em 5 dias ele já transferiu toda a diretoria que estava em Curitiba e fechou o escritório de Curitiba para Foz do Iguaçu. Itaipu refez os acordos com o Paraguai para deixar de ficar pagando. Eu digo pagando injustamente muita coisa. Cortou todas as despesas, os patrocínios, aquele dinheirinho que ia para os amigos da política, né? Isso tudo cortou. Sobrou dinheiro para estimular uma nova ponte, um praticamente novo aeroporto, uma rodovia BR, toda a região foi beneficiada, hospital, escola, foi uma revolução. E agora espera-se que na Petrobras ele faça algo semelhante, porque a Petrobras tem que reconsiderar a sua origem. Para que ela existe? Para que ela foi feita? Só para satisfazer o mercado? Não, não é isso. A Petrobras não é uma empresa offshore, é uma empresa brasileira. E não é só caminhoneiro, não, como disse o presidente que vai sair. Não é só caminhoneiro, é toda a cadeia produtiva depende de combustível. Toda a agropecuária brasileira, todas as passagens de ônibus urbano ou interestadual, todos os automóveis, caminhões, veículos que rodam, todos os tratores, né? E tudo isso tem consequência em tudo que a gente come. Então é uma cadeia produtiva muito ampla que tem que ser considerada. Ora, se até a empresa privada tem sua função social, seu compromisso social, está na hora de não trocar a política que deu certo. Política de preços foi muito boa para a Petrobras, mas discutir esse assunto e sua função social. Isso sim. Né? Mas é um general. Meu Deus do céu, o Vargas, quando criou a Petrobras, botou um general. O JK botou um general. O Jango botou um general. O Castelo botou um general. O Médici botou um general. O Sarney botou um coronel. Né? O Collor não botou nenhum, mas teve 5 presidentes no curto espaço de tempo. Já Lula botou um presidente do PT e botou um deputado do PT, né? A Dilma botou o Aldemir Bendini, que acabou
sendo preso, né? Então, vamos esperar o que vai acontecer. Eu tenho certeza que a Petrobras vai melhorar sua função social e vai manter a sua sanidade econômica e financeira. Não dá para a gente depender da diarreia de um príncipe saudita que altera o preço do petróleo, que subiu 70% de novembro para cá por especulação e que tudo isso vai estourar no bolso do brasileiro ao comprar alimento ou a pagar passagem de ônibus. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.